Estrelas, como é que tá? Eu sou Renata Cristofoletti e esse é o canal Estrela Quântica. No vídeo de hoje, a pergunta é: qual é a diferença entre memórias de dor e crenças dormentes ou limitantes? Fica comigo até o final desse vídeo, porque entender essa diferença vai te auxiliar a realizar muitos dos seus desejos. A origem dessa pergunta é o seguinte: muitas pessoas sentem uma dificuldade em cocriar as suas realidades, em manifestar os seus desejos. E essa dificuldade, ela vem exatamente de barreiras invisíveis que não permitem que a pessoa consiga emitir ondas eletromagnéticas para realizar os seus desejos, para materializar aquilo que ela quer. E essas barreiras invisíveis, elas são exatamente as memórias de dor e as crenças dormentes. As memórias de dor, elas estão alojadas no nosso centro emotivo, no nosso coração. Elas vêm de muitas experiências que nós vivenciamos, seja no passado recente ou no passado longínquo, desde a nossa infância, enfim, que trouxeram experiências traumáticas, dor, sofrimento, e elas ficam lá quietinhas, guardadas, mas elas estão fazendo parte do nosso centro emotivo, das nossas memórias emotivas ou sentimentais. E as crenças dormentes, como a própria palavra nos ensina, são crenças que trazem dor na mente. Elas são aquelas crenças que, embora muitas vezes nós não tenhamos consciência de como que elas se formaram e como que elas se instalaram no nosso subconsciente, elas ficam ali provocando exatamente uma limitação. Elas criam uma barreira, dizendo que nós não podemos, que não merecemos, que aquilo não é pra gente, que eu não posso ter o que eu quero ter, ou que eu não posso ser o que eu quero ser. Enfim, elas nos atrapalham demais. E pensando em quais são as ferramentas e as técnicas que nós podemos utilizar para baixar essas barreiras, foi que eu pensei, bom, nós temos uma diferença aqui. As memórias de dor, elas estão no campo do sentimento e das emoções. E as crenças dormentes, elas estão no campo da mente consciente e da mente inconsciente. Claro que é uma coisa só, mas aqui, para efeito didático, para a gente compreender melhor, elas estão na mente. Então, como baixar essas barreiras? Eu quero dizer para vocês que existem muitas técnicas e muitas ferramentas que nós podemos utilizar para dar baixa nessas barreiras. Se for no caso das memórias de dor, nós podemos pensar no Ho'oponopono, nas barras de Axis, no Theta Healing, nós podemos pensar nos mantras, orações. Elas são ferramentas muito próprias para isso, que elas conseguem atingir o nosso centro emotivo de uma forma muito eficaz. Já as crenças dormentes, elas devem ser combatidas também com questões relativas à mente, ou seja, através de reprogramação mental, através de afirmações ou afirmações, através de outras técnicas que vão se utilizar de raciocínios e de jogos mentais capazes de mudar hábitos e de trazer uma transformação nas nossas atitudes e comportamentos. Então, exatamente por serem coisas diferentes, eu quero que você tenha em mente o seguinte exemplo. Nós temos 3 classes de incêndios e 4 tipos de extintores de incêndio. Então, pensa assim, ó. Vamos imaginar que quando a gente está falando de uma crença dormente, limitadora, enfraquecedora, nós estamos falando, por exemplo, de um incêndio da classe B, a respeito de líquidos e gases inflamáveis. E nós sabemos que não se pode utilizar para esse tipo de incêndio os extintores à base de água. Então, eles não vão funcionar naquele caso. É um extintor? Sim, mas ele não vai funcionar para aquele tipo de incêndio. Então, dessa mesma forma, você pode entender que
Quando você está tratando de crenças limitadoras, crenças dormentes, que estão ativas na sua mente, você precisa utilizar técnicas e ferramentas que são adequadas a isso. Por quê? Eu não estou dizendo que não adianta você utilizar uma oração, um Ho'oponopono, eu não estou dizendo isso. Porém, existe uma ferramenta mais adequada, que vai ser mais eficaz e que vai te trazer o resultado que você quer. Essa é a questão. Porque muitas pessoas dizem, eu estou fazendo Ho'oponopono, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo 10 técnicas e nada funciona para mim. Calma. Primeiro a gente tem que entender o que é que você quer combater. Qual é a área que você quer agir primeiro, que você quer atualizar primeiro. Se for a área da sua mente, então utilize técnicas que estão relacionadas à sua mente. Procure, pesquise essas técnicas. Se for uma questão emocional, então, como eu falei, o Ho'oponopono, as barras de Axis, todas essas técnicas vão funcionar para questões emocionais, por causa da liberação dessas emoções e desses sentimentos que ficaram ali acumulados, causando essa barreira emocional. Então, voltando lá para aquele conceito de co-criador de realidade, que, segundo as afirmações da física e da mecânica quânticas, nós emitimos ondas eletromagnéticas para ativar o quantum, que é a menor partícula do cosmos, e fazer ele se atualizar em matéria, nós precisamos baixar essas barreiras, tanto sentimentais, memórias de dor, como mentais, crenças dormentes. E o entendimento aqui é o seguinte: os nossos pensamentos são elétricos e os nossos sentimentos são magnéticos. E nós emitimos ondas eletromagnéticas para cocriar as nossas realidades, para atualizar o nosso contexto. Então, sempre tenha em mente que quanto mais barreiras você baixar, quanto mais você desativar, cancelar, eliminar essas barreiras que são invisíveis, mais próximo você está da realização dos seus desejos, porque vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo, porque naturalmente você vai emanar as suas ondas eletromagnéticas e os seus desejos vão se realizar. Um beijo na sua estrela e a gente se vê no próximo vídeo.